Olha, mais uma vez, bom dia para todos e todas. Eu vou falar uma coisinha para vocês. Vocês provavelmente já leram aí, né, na parte do grupo que a Proiraci colocou hoje pela manhã, Bom dia, Pro. bom dia, sobre a entrega, né, que vocês vão ter aí do boletim e junto com essa entrega, vocês vão pegar também as atividades que vocês irão fazer, né, os exercícios de verificação. O que é que eu quero que vocês consigam lembrar, né? Que quando a gente fala do exercício de verificação, Bom dia, Pro. bom dia. Quando a gente fala dos exercícios de verificação, nós estamos falando do nosso exercício que irá acontecer amanhã, né? O nosso de português será no dia 17. Então, hoje, eu acredito que vocês já tenham visto aí no roteiro, eu não coloquei. Ô, gente, eu vou pedir para quem está com o microfone aberto para desligar, porque agora a gente não vai ter esse momento aqui de partilha, não, só para assim, para a gente conseguir ouvir melhor e não ter nenhum tipo de ruído. Bem, qual é, na verdade, a minha apresentação para o dia de hoje com vocês? Eu vou fazer aqui o compartilhamento, né, de uns slides que eu já coloquei até no próprio grupo para que vocês Bom percebam. dia, Bom professora. dia. E a princípio, o que é que eu vou querer? Eu quero que vocês só ouçam, prestem bem atenção, né? São assuntos que nós já vimos, mas eu vou recapitular e vão guardando as dúvidas. Assim que eu terminar a parte dos slides, eu vou perguntando. Claro que as pessoas que estiverem com dúvida, pode levantar a mão, porque aí eu já vejo a ordem, para a gente poder se organizar. Mas presta atenção. Essa parte em si do nosso exercício de verificação, coloquei lá os assuntos que nós vamos abordar aqui. E esses assuntos que nós vamos abordar aqui, eles justamente serão cobrados nos exercícios de verificação impresso que vocês pegarão no colégio. Pelo nosso cronograma, o dia do nosso exercício é amanhã. Portanto, eu espero que vocês façam direitinho, observando aí, né, justamente os requisitos que a gente fala, para que vocês não tenham nenhum tipo de desentendimento. Fale, Oséias. Eu confundi os dias e acabei fazendo hoje de português só, eu lembrei. Olha, eu espero que você tenha feito a lápis, né, para ter assim uma, espero em Deus que tenha feito em lápis aí, para que depois possa passar a caneta, caso depois, né, consiga aí observar. Porque assim, gente, tem que observar direitinho o cronograma que a Proiraci coloca, justamente para isso, para a gente evitar algum desencontro. Lembra que a gente está chegando no terceiro ciclo, que a gente realmente vem apertando aí os cintos, né? Estamos finalizando, agradecendo a Deus aí por essa oportunidade. Mas assim, tem séries que a gente precisa ter, né? Alguns conteúdos que a gente chama de competências. Essas competências a gente chama de habilidades também. A gente tem uma diferenciação entre competências e habilidades. E vocês precisam ter determinadas habilidades agora no sexto ano que vão ajudá-los lá no sétimo ano. Então, assim, tem assuntos que eu já cobrei, né, em outros exercícios de verificação que vocês vão ver aí como sílaba, mas a gente precisa dar conta de uma forma bem ampla, porque outras séries vocês já não vão ouvir falar tanto desse conteúdo. Então, é o momento que a gente tem. Como eu tinha dito anteriormente, eu estarei compartilhando com vocês. E agora eu vou explicar e peço que vocês guardem a dúvida. Não entendeu algo? Quer perguntar? Anota aí, porque eu vou disponibilizar o tempo. Mas agora, enquanto eu estou falando, não. Que é para a gente conseguir se ouvir e entender. Porque lembre que os exercícios de verificação vocês fazem, né, só no contexto da escola, separados em casa, que sempre tem abertura para perguntar ao professor. Mas aqui eu coloquei de uma forma generalizada para que a gente consiga dar conta dessa parte de revisão e para que todos tenham assim o mesmo olhar. Então aqui eu trago para vocês como a capa mesmo, a parte da revisão. Como eu tinha dito, esse material já disponibilizei no grupo quando eu fiz, né, a parte da postagem do roteiro. Então, a gente começa falando sobre sílaba, né? Dentro desse contexto, a gente não pode esquecer que sílaba é o grupo de fonemas pronunciado com a só emissão de voz. Para que eu tenha uma sílaba, é necessário que a gente tenha uma vogal. Não existe sílaba sem vogal. Aí aqui a gente começa a falar, na verdade, sobre a divisão da sílaba tônica e da sílaba átona. A sílaba tônica é aquela que vai ser pronunciada com mais intensidade, ou seja, como Marielle mesmo falou com a gente em uma outra questão, é quando a gente fala no teor da força. Quando eu falo na intensidade, é a força que a palavra ela vai possuir. De uma forma mais generalizada, toda a palavra ela tem apenas uma sílaba mais intensa, que é uma sílaba mais forte. As outras sílabas a gente vai classificá-las como átonas, que são as sílabas com baixa intensidade, ou seja, as sílabas fracas. Aí a gente tem aqui a classificação enquanto ao número de sílaba. Presta bem atenção nessa classificação. Quando eu falo em número de sílabas, eu estou falando se a palavra ela é monossílaba, quando ela possui apenas uma sílaba, e temos exemplos: mãe,
flor, lá, meu. Dissílaba, quando ela possui duas sílabas. Café, ira, aí, transpor. Lembra que eu falei que uma sílaba ela tem que ser formada por uma vogal. Então, a, i. Apesar de serem duas vogais, nós temos duas sílabas aí nessa palavra. Então, vamos ter todo cuidado. Quando for pensar na separação da sílaba, pensa direitinho na palavra, olha a palavra, depois que você observar a palavra, você pronuncia aquela palavra e observa quantas vezes é que eu abro a boca para dizer determinada palavra, o que é que eu consigo entender por isso. Trissílaba, quando a palavra possui três sílabas, gente, isso em relação ao número de sílabas. Então, a gente tem cinema, próximo, perspicaz, odair, polissílaba, quando a palavra possuir quatro ou mais sílabas. Então, aqui, avenida, literatura, amigável. Bem, em relação à classificação das palavras, de acordo com a sílaba tônica, percebam que aqui nós estávamos falando em relação ao número de sílabas. Agora, gente, quem está com o Ó, microfone aberto? Não, agora eu não quero conversa, não. Olha o que eu pedi, agora não, daqui a pouco, viu, Lucas? Só um pouquinho, guarda aí. Quando a gente fala na classificação das sílabas, a gente vai falar na tonicidade que as palavras possuem. As palavras elas podem ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A gente vai classificar a palavra como oxítona quando a última sílaba dela for a sílaba mais forte, independente dela ter acento ou não. Nós já vimos as regras de acentuação. Então, por exemplo, avô é uma palavra oxítona. Eu jamais poderia pensar o contrário, porque eu não estou falando de monossílaba, eu estou falando na palavra oxítona. Para que ela seja oxítona, ela precisa ter duas ou mais sílabas. Então, aqui avô, a sílaba tônica é vô. Eu já disse para vocês que quando a palavra tem acento, não é para a gente ficar pensando demais. A palavra teve acento, eu já sei que a sílaba tônica é aquela que tem acento. Quando não existe isso, aí sim a gente precisa ter todo o cuidado para depois a gente conseguir entender quem é a sílaba tônica que a palavra possui. Como no caso de urubu, que não possui acento. Então, a gente fala a palavra com calma. Eu já sei que teve pessoas que na época deram até dica de fazer, né, cantar a sílaba, mas observa, falando pausadamente, dá para você entender, porque a sílaba mais forte sempre dá uma vibração na língua. Lembrando que, quando eu falo da última, é sempre começando da esquerda para a direita, ou seja, sempre de trás para frente, sempre nesse aspecto. A paroxítona, quando for a penúltima sílaba, sempre de trás para frente, independente de termos acento ou não. E toda proparoxítona obrigatoriamente tem acento. Se uma palavra não tem acento, eu nem posso pensar que ela seja proparoxítona. Eu só vou pensar aí que ela seja oxítona ou paroxítona. Aí a gente tem algumas regrinhas aqui para nos ajudar. Olha, acentua-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Então, eu vou olhar a palavra. Quando é monossílabo, A. Quando a palavra só possui uma sílaba, ótimo. Possui só uma sílaba, eu vou olhar a regra. Essa palavra, ela tem acento, ela não tem? Como é que ela deveria ficar? Por exemplo, nós temos a palavra pá, pés, dó, cru, bi, sem e bem. Pá é um monossílabo, porque só tem uma sílaba. Ele é tônico acentuado, porque termina na vogal A. Pés é um tônico acentuado, porque termina em E, seguido de S. Dó, porque termina em O. A palavra cru é um monossílabo, sim, só tem uma sílaba, mas não é um monossílabo acentuado, justamente porque não termina nem na letra A, nem na letra E, nem na letra O. Então, qual é a dica, Pro? Olhei a palavra, olhe como é que a palavra termina, como é a finalização daquela palavra. Bem, se a palavra é monossílaba, ela só tem uma sílaba, eu vou pensar que ela seja oxítona, paroxítona e proparoxítona, nunca na galáxia. Por quê? Porque só tem uma sílaba. Se estiverem duas, três, quatro em diante, aí sim eu penso nas outras oportunidades. As oxítonas terminadas em A, E e O, lembra que eu falei que parecem com a sílaba em si das monossílabas, mas eu sei que ela não é monossílaba porque ela tem de duas sílabas em diante, por isso é importante saber quando é de sílaba, quando é trissílaba, para isso. E ainda temos aqui, além das vogais, quando elas terminam em e ens. Vão anotando aí as dúvidas que daqui a pouco a gente tira. Acentuam-se as paroxítonas não
terminadas em A, E, O e ENS. O que é que eu quero dizer? As que não são lá terminadas pela regra das oxítonas. Então, amável é acentuado porque A é uma paroxítona terminada em L. Revólver é uma paroxítona terminada em R. Albo, paroxítona terminada em U. O que é que a gente precisa lembrar das regras de acentuação? Mas toda palavra paroxítona tem acento? Não. Por isso que nós temos aqui os exemplos de retrato e de casa, que são palavras paroxítonas, mas não são acentuadas. A gente tem aqui a palavra oxigênio, armário, falência, róseo. São paroxítonas acentuadas porque são terminadas em ditongos. Lembra que ditongo é quando a gente tem duas vogais em uma mesma sílaba? Guarde aí, Júlia, daqui a pouco eu tiro a dúvida, viu? Deixa eu terminando aqui, anote para você não esquecer. Toda vez que a gente fala aqui em proparoxítona, a gente precisa lembrar que a proparoxítona, obrigatoriamente, eu preciso ter o acento. Se eu não tenho acento, não é classificada para mim como proparoxítona. Toda proparoxítona, obrigatoriamente, ela vai ter acento. Aí a gente sai do contexto da acentuação gráfica e a gente entra aqui em frase e oração, que nós já estudamos. Mas, como a Pro disse, tem assuntos que a gente precisa dar conta, precisa entender, porque nas outras séries a gente vai ter aí um contexto um pouco mais avançado. Então, quando a gente tem aqui, ó, frase e oração. Frase é todo enunciado, é tudo, gente, que dá sentido para mim, o que eu entendo o outro falar. Por exemplo, a gente está num lugar, uma pessoa grita socorro, fogo. Você entende que uma pessoa está pedindo ajuda ou que está falando que algo ruim está acontecendo naquele lugar. É apenas uma palavra, mas que tem uma representação. Isso é uma frase para mim. Só que essa frase ela não tem verbo. Se ela não tem verbo, eu classifico como frase nominal. Depois nós temos que lindos seus olhos. Frase nominal. O que é frase nominal, Pro? É aquela frase que a gente não tem a presença do verbo, mas que a gente entende o que se fala. A diferença entre frase e oração é justamente porque na oração a gente vai ter que ter a presença do verbo. Toda vez que eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Só que eu posso ter sentido, então pode ser tanto uma frase quanto uma oração. Quando eu tenho aqui, ó, por favor, socorra-me. Socorra-me aqui é um verbo do verbo socorrer, que é diferente aqui de socorro, que socorro é um substantivo. Quando eu digo, por favor, socorra-me, eu entendo que alguém também está me pedindo uma ajuda. Então, aqui eu tenho tanto uma frase quanto uma oração, mas aqui realmente é uma oração porque eu tenho a presença de um verbo. Depois, que olhos lindos você tem? Aqui eu tenho o verbo tem, né, que é do verbo ter, que representa para mim uma frase, tem um sentido, mas antes de ser uma frase, eu caracterizo como uma oração, porque eu tenho um verbo. Quem está levantando a mão, aguarda aí, só depois quando eu terminar aqui. A frase ela vai ser organizada em relação a uma oração. Toda vez que a gente tem uma oração, a gente vai dizer de uma forma bem clara que nós temos aí um período. É oração, é período. Toda oração é uma frase? Não. Para ser frase, eu preciso entender o que está sendo escrito ali. Se eu entendo, eu tenho uma frase. Essa frase ela pode ser uma oração se ela tiver verbo. Mas toda vez que eu tenho uma oração, eu tenho um período. Esse período ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Ele vai ser simples quando nós tivermos apenas um verbo ou uma locução verbal. E ele será composto quando nós tivermos dois verbos ou duas locuções verbais. Aqui nesse exemplo, ó, uma forte chuva pegou-nos na volta do passeio. Eu só tenho o verbo aqui, pegou. Ou seja, eu só tenho um verbo, eu sei que eu tenho uma oração, mas ela é como uma oração classificada como um período simples, porque a gente só tem um verbo em torno dessa organização verbal. No período composto, nós vamos ter dois verbos ou mais. Então, ó, quando saímos, ó, o verbo sair, já era tarde, não havia ninguém na rua. Olha o verbo havia. Ou seja, nós temos, ó,
dois verbos, e esses dois verbos transmitem para mim um período composto. O proi é uma oração? Sim, é uma oração, porque você tem a presença de verbo. Mas quando a gente divide em período, a gente vai ter o período simples, que é apenas com um verbo, e o período composto, que são dois ou mais verbos. Aí a gente ainda tem aqui umas frasezinhas para não esquecer. Simples. O enunciado é estruturado em torno de uma única oração, que foi o que eu falei para vocês, em torno de um único verbo. O garoto falou muito bem. Falou um único verbo, por isso um período simples. Aqui, Pro, eu posso dizer o garoto falou muito bem. Eu digo que eu tenho uma frase, porque eu entendo o que foi dito. Eu digo que eu tenho uma oração, porque eu tenho a presença de um verbo, e que eu tenho um período. Todo o enunciado vai ser uma frase, um período e um período em oração? Não, vai depender do que está escrito, se tem sentido ou não para mim. Hoje estou triste, mas amanhã será um outro dia. Aqui nós temos dois verbos, estou e será. Se eu tenho dois verbos, eu tenho um período composto. O que é que eu quero que vocês entendam? Período simples, apenas um verbo. Período composto, dois ou mais verbos. E quando a gente fala na frase imperativa, o que é a frase imperativa? É aquela frase que a gente dá uma ordem, que a gente precisa fazer com que o outro nos entenda. Nós temos vários tipos de frase, mas foi uma das frases que eu achei que, assim, teve um déficit maior, algumas pessoas tiveram dificuldade maior, foi justamente com a imperativa. Justamente porque a gente pode ter uma frase imperativa com ponto final, com ponto de exclamação, mas vai depender do que a frase passe para a gente. Uma frase imperativa, ela é uma ordem, só que essa ordem pode ser indireta, pode ser indireta. Olha quando eu coloquei aqui para vocês no balão. Nicolas, arrase no exercício. Eu estou dando uma ordem aqui a Nicolas, mas na verdade não é uma ordem. Não é como a mãe dele fala com ele, por exemplo, Nicolas, levante e dobre o seu lençol. A mãe dele está dando uma ordem efetiva para ele. Aqui eu estou dando um conselho para ele, é como se eu estivesse na torcida para que ele arrasasse aqui no exercício. Mas o verbo, ele vem no imperativo, arrase. Quando você vê na televisão que a pessoa diz assim, ó, compre novas roupas. A pessoa está lhe dando uma ordem, mas não está te obrigando, não. Você vai comprar se você tiver o dinheiro e se você quiser. É uma frase, mas uma frase onde a gente vai ter lá um sentido de uma ordem, um pedido ou um conselho. Aqui, no sentido de Nicolas, eu estou dando para ele um conselho. Aqui nós temos outro exemplo. Calem-se, comprem bons livros. Ariel, obedeça a sua mãe. Não comas mais chocolate. Algumas frases, gente, a gente vai utilizar sempre o verbo, ó, calem-se, compre, obedeça, comas, mas não significa que a gente está dando uma ordem tão clara, que seja aquela ordem brusca, não. É o quê? Uma forma que você tem de estar falando com o outro para que o outro consiga te entender. Bem, agora que eu terminei aqui, eu vou pela ordem rapidinho, que eu anotei aqui. Primeiro, Lucas, depois Ana Júlia, depois meu amigo Matheus. E depois a gente vai vendo aqui os outros para a gente não ter nenhuma dúvida. Lucas, quando eu comecei, eu pedi a você para esperar. Está conseguindo me ouvir? Tô, Pro. Pronto, me diga o que você queria perguntar. Aqui tinha uma palavra lá na número de sílabas, Hum, sabe? Tá falando de sílaba lá, não sei se. eu Tinha a volto. palavra lá transpor. Sim, transpor. Fale, eu Transpor é volto tipo aqui. para colocar as coisas, né? Isso, quando você vai Opa. transpor algo, você vai colocar algo em determinado local. Aqui, tá conseguindo visualizar isso aqui, né, que você me perguntou? Pro, pode botar isso na quarta, esse quarto slide para mim? Posso o quê? Ah, ah, Tá deixa. conseguindo Aí visualizar? tem também perspicaz. Ah, é como se fosse aquela pessoa atenta, aquela pessoa que entende claramente. Quando eu digo assim, ó, Lucas é um aluno perspicaz. Lucas é aquele aluno que ele tem um olhar a mais, que ele vai em busca daquilo que ele quer. Ó, Pro, também tem uma palavra que eu não entendi. Pode falar, que eu tô ouvindo. Otorrinolaringologista. Ah, aqui é uma especialidade. Quem é otorrino que tem várias especialidades. Nesse caso aqui é É um o médico do nariz, né? isso, do nariz, da garganta.
Ah, entendi. Certo. Pronto. Quer me perguntar mais alguma coisa? Não, pronto. Pronto. Por nada. Qualquer dúvida aí, se for olhando alguma coisa e lembrar, fale. Deixa eu vir agora aqui para minha amiga Ana Júlia. Fale, Júlia. Oi, Pro, bom dia. Bom Ô, dia. Pro, na verdade, eu tenho duas perguntas. Pois A bem. primeira Deixa eu só é te que na lista tem Tem muita gente, né? na lista. duas não, Mas três perguntas que é da paroxítose, Hum. mas são falar de perguntas diferentes. A última a maioria, a A e a D tem. As duas estão com todas as sílabas, mas aqui a gente vai ter que perceber qual é que faz mais sentido. Isso mesmo. Agora sim, Júlia, ó, quando terminar aqui a parte da aula, porque eu estou sem a lista aqui no momento. Foi aqui questão que você me perguntou? Foi a 4. A 4. Eu vou olhar direitinho o que é que a questão está pedindo mesmo, fazer a leitura e te respondo. É só a questão 4? Não, na verdade é a 1, a 2 e a 4. Que eu tô com Pronto. mais dúvida. Eu olho e te digo no privado, viu? Tá funcionando aquele número ainda? Tá usando aquele número de celular que acho que era de sua mãe? Tô, Pois, ainda tô. eu mando para você, viu? Que bom ver Tá seu certo. rostinho, Júlia. Sim. Depois de Júlia, E a outra, Sim, tô ouvindo. foi que. Ah, esqueci a outra. Se eu Me lembrar, mande eu no falo. privado. Qualquer coisa me mande no privado, que eu te Tá respondo. certo. Viu? Agora, cuidado, siga direitinho a ordem do cronograma de fazer as atividades. Por exemplo, hoje eu posso lhe dar essa força aí, olhar e dizer, mas às vezes é porque depende do dia do trabalho do professor, pode ser que você faça uma pergunta e não. Por isso que a Proeraci já coloca de acordo com os horários. Eu não vou poder te dizer agora, mas assim que eu terminar. Não tem problema, não. Se a senhora não conseguir me falar, pergunta à minha mãe. Pronto. Não, eu olho depois, viu? Mas faça com calma, faça lápis e depois passe a caneta, viu? Viu? Ah, Tá certo. olha, depois de Júlia, gente, quem tinha levantado a mão foi Matheus. Diga, Matheus Oliveira. Desculpa, mas eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com a aula. Só queria tirar essa dúvida mesmo. Para passar de ano, tem que ter quantos pontos na matéria? 18. São 3 Certo. ciclos. Cada ciclo você tem que fazer no mínimo 6 pontos. Aí juntando os 3, 18. Viu? Acho que a Proeraci até colocou isso. Se não me engano, ela colocou. Mas surge dúvidas mesmo, é normal. Viu? Pronto. Agora tenho aqui. Era só isso, Matheus? Era. Pronto. Agora eu tenho aqui meu amigo Oséias, depois meu amigo Nicolas. Fale, Oséias. Toda oração também é uma frase, Pro? Depende. Se aquela oração trouxe para você entendimento, se você consegue entender o que está sendo dito ali, é uma frase. Mas se não, porque assim, Oséias, a obrigação da oração é ter um verbo ou uma locução verbal. Ela não precisa obrigatoriamente dar sentido para a gente. Mas aquela mesmo que eu li, que eu falei, o garoto falou muito bem. Por exemplo, falou é um verbo. A gente tem uma frase verbal, porque a gente tem um entendimento, e acima de tudo a gente tem a oração, porque a gente tem um verbo que trabalha em cima dessa ideia que foi lançada. Viu? Me entendeu ou não? Entendi, professora. Obrigado. Por nada, Oséias. Tem mais alguma coisa que queira perguntar? Não, só isso. Pronto. Sabe que o nosso exercício de verificação é amanhã. Qualquer coisa no cronograma, qualquer coisa pode perguntar, que eu vou respondendo no WhatsApp privado, viu? Se tiver alguma dúvida, alguma questão. Para você que me disse que já fez aí, né, as questões. Se você depois tiver alguma dúvida, teve alguma coisa que não conseguiu entender, me fala no privado que eu te respondo. Faça com carinho, viu? Eu Que é vou o tirar a foto da Pronto. verificação e falar se eu estou indo no caminho certo. Pronto. E meu amigo Nicolas, só um pouquinho. Nicolas, que tinha levantado a mão. Ô, Pro, Hum. eu acho que não precisa mais não, que eu já tinha acho que minha dúvida da dúvida de Oséias. Já? E entendeu direitinho? O problema é porque eu não entendi muito a oração. Olha, a oração, vou voltar aqui na parte do slide, peraí. Olha,
Quando a gente fala em oração, tá conseguindo voltar, tá conseguindo observar aí a tela? Não. Não? Peraí, então. Deixa eu desfazer aqui para poder compartilhar novamente. Pronto, agora tá vendo? Sim. Sim. Olha, quando a gente fala aqui na oração, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Deixa eu botar aqui na parte da oração. Viu? Toda vez que a gente falar oração, o que é que eu preciso observar primeiro? Tem uma frase? Não. É obrigada a ter uma frase pró? Não. O que é obrigada a ter? Um verbo ou uma locução verbal. Então, assim, ó, por exemplo, quando você pega aqui, ó, Nicolas, socorro, quando você vem olhar, por exemplo, a palavra socorro, aí você diz, socorro não é verbo. Se não é verbo, eu jamais posso classificar como oração. Porque para que eu tenha oração, obrigatoriamente, eu preciso ter um verbo ou eu preciso ter uma locução verbal. Ou o que é uma locução verbal? São dois verbos que funcionam como um. Aqui, quando a gente olha, por favor, socorra-me. Eu tenho, por favor, socorra-me. Socorra-me é um verbo. Pronto. Se é um verbo, eu tenho uma oração. Aí depois eu penso, essa frase aqui eu entendo? Se eu entendo, além de uma oração, eu classifico como frase. Se ela tem verbo, ela é uma frase verbal. Se ela não tem verbo, como é o caso dessas duas aqui, eu classifico apenas como frase nominal. Frase nominal pode ser oração? Não, porque a gente não tem a presença de nenhum verbo. Você conseguiu entender, Nicolas? Entendi. Pronto. Depois foi Ana Clara que havia levantado a mão. Fale, Ana. Ô, Pro, Sim. é que não tem a ver com a aula, não, eu entendi. Pronto, É mas que pergunte. eu acho que eu apaguei sem querer a parte do valor da nota que passa. Do valor 18 pontos. É assim, ó, em cada matéria você tem que ficar com 18. Por exemplo, em português 18, matemática 18. Aí você vai fazer o quê? Somar. No primeiro ciclo tirou quanto? No segundo, no terceiro. Se em português, digamos que no primeiro ciclo você tirou 8. No segundo você tirou 9. Aí você tem o quê? 17. Aí para passar agora no ciclo, no mínimo você deveria tirar o quê? 1 ponto. Na verdade, a gente soma e tem que ter adquirido 18 pontos nos 3 ciclos, viu? Juntando os 3 ciclos. Os 3, são os 3. O primeiro, o segundo e o terceiro. Eu caí. Pro, Eu Olha, caí as notas. você entendeu? Conseguiu entender, Clara? Sim. As minhas notas caíram em arte e música. Eu não entendi. As minhas notas caíram em arte e música. Recupere agora no terceiro ciclo, que você é uma aluna muito saçada, viu? Você dá conta do seu recado, eu sei disso. Fale. Peraí, Ana Júlia tinha levantado a mão. Tinha se atrapalhado, Ana? Eu queria perguntar mesmo. Não, eu queria perguntar mesmo. Só que foi sobre as sílabas tônicas, mas eu vou pesquisar. Eu vou rever nos livros. Nos livros, olha nesse slide que eu coloquei hoje no grupo, sobre a parte da sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Eu vou dizer se essa sílaba ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vai ser oxítona quando for a última sílaba da palavra. Por exemplo, café. O fé é a sílaba mais forte. Eu classifico como oxítona. Por exemplo, a palavra casa, que eu havia dito, a sílaba mais forte é o K. Aí a gente vem última, penúltima. Se é a penúltima, vai ser paroxítona. Ó, Júlia, quando você começar, sempre lembre que você vai começar de trás para frente. E assim, ó, se a palavra não tem acento, você nem pensa que ela seja proparoxítona. Se a palavra tem acento... Isso. Aí você pensa, ela vai ser oxítona ou paroxítona? Qualquer coisa, se você estiver com dúvida, você me manda mais ou menos a relação da palavra. Eu não vou lhe dizer que está certo, né? Que está certo eu posso dizer, não está certo, mas não vou dizer qual é a resposta, tá certo? Mas qualquer coisa mande para a gente tirar dúvida. Não esquece não. Fale. Fale, Lucas. Pro. Sim.
Se no caso eu tirar, por exemplo, se eu tirar 10 no primeiro ciclo e 10 no segundo também, no caso eu já faço 20 pontos, né? Isso. Mas isso não Aí no caso significa já que vai. passei de ano, né? Já passou, por exemplo, na Mas tem que matéria que estudar você tirou também, né? 10 e 10, Na matéria que você tirou 10 e 10, né? Nas outras, não sei. Mas mesmo que tenha tirado, você pode tirar 10 e 10. O que é que acontece? Chega agora no terceiro ciclo e tira seus 10, porque aí na média vai ficar lindo. Quando dividir sexto ano lá em português, 10 em lete. Que coisa linda. Então tem que fazer o quê? Estudar para se recuperar e tirar a nota melhor possível, viu? Não é porque tirou 10 que tem que esquecer do terceiro ciclo, não, de jeito nenhum. Eu tirei qual nota mesmo na sua matéria? Lucas, ó, eu te digo no privado, viu? Quanto é que você tem no primeiro ciclo e no segundo. Mas hoje vai receber o boletim. Não pegou o boletim ainda, não? A Proiraci marcou para hoje, para pegar o boletim e essa parte dos exercícios de verificação. Viu? Pronto. Mas qualquer dúvida que você tem em relação à sua nota, me pergunte que eu lhe digo no privado, sem problema. Sim. Viu? Depois eu te mando no privado. Sim, Tem alguém que já tá passado, prof? Tem o quê? Sim. Tem alguém que já tá passado nessa matéria? Sim, Kai, já temos sim. Será que Kaique é um desses, meu Deus? Será? Será? Dan, 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 dan. Mas tem, eu fico feliz de verdade, é como eu estou dizendo para Lucas aqui. Não é pela nota, sabe, gente? Que eu não vejo vocês, por exemplo, por nota, não. Eu não acho, por exemplo, que Ana Clara, que Ariel seja um número. Mas a gente sabe que nesse processo, infelizmente, a gente precisa, sim, da pontuação, né? Para dizer como é que a gente foi, como é que não foi. Eu sei que tem pessoas que, às vezes, quando estão fazendo algum tipo de avaliação, algum tipo de exercício, acabam ficando um pouco nervoso ou nervosa e, às vezes, não acaba tirando aquela nota que tenha, né, a parte da capacidade. Por exemplo, aqui, mesmo pegando como um exemplo, o nosso amigo Nicolas, ele tira boas notas nos exercícios, mas assim, eu sei que ele vai bem mais além, às vezes, do que determinada nota que ele tira, e às vezes eu percebo que ele fica triste pelo fato de tirar determinada nota, que queria tirar mais, e eu entendo, mas o que a gente leva para a vida é o que a gente aprende, porque a nota é um período, agora é sexto ano, com fé em Deus vai ser sétimo ano, e as notas fazem parte, mas o que é importante é a gente aprender, porque assim, ó, quando eu aprendo silabatônico, eu levo para a minha vida, entende? O que é importante mesmo é o aprendizado. E Emily hoje está tão caladinha, Emily, tu entendeu o assunto? Eu tô aqui estranhando a Emily não falar nada, não perguntar nada. Tô entendendo, prof. Tá caladinha hoje. Eu tô tendo que prestar bastante atenção para eu não errar. Olha, adorei. Então é isso, se concentrar, prestar bem atenção, ler, reler. Se não entender a questão, me manda perguntando o que é que a questão está perguntando, viu? Mas tá aí ele que queria perguntar algo, pergunte, Thay. Não quero perguntar nada, não, prof. Sim, tá bom. Ok. Essas pessoas assim caladas, não tá entendendo? Fale, pode perguntar. Eu entendi que a senhora falou da questão da nota. A nota, ela pode valer, mas a nota é tipo um aprendizado para, tipo assim, se a pessoa tirou nota ruim, que fique ali para você melhorar, ficar melhorando a cada dia que passa. Isso mesmo, adoro. Muito bem, é isso. Rapaz, Nicolas é filósofo. A gente não pode... Oi? Minha filha, eu sou assim, encantada por esse menino. Ele é o poder da oratória, né? Eu fico encantada com ele, Thay. Mas é isso, é por isso que eu digo que a gente não pode ficar triste por causa de uma nota, porque é justamente isso. É como o Nicolas disse, claro que a gente tira uma nota, a gente sabe que às vezes não é aquela nota que nós gostaríamos de tirar, porque você se esforçou, você deu o seu melhor, mas é onde a gente precisa observar, e como nossa amiga Emily fez hoje, que hoje ela está de parabéns, quietinha aí, porque ela quer ver realmente nas entrelinhas para ela conseguir entender. E a intenção é essa, porque o que a gente leva é o aprendizado, não é, Cal? Bateu essa palma aí, é isso mesmo, meu filho. E você quer me perguntar alguma coisa? Aí, Nicolas, batendo palma para você, pelas suas salas, tá vendo? Bem, muito obrigada. É assim. Olha, isso que é importante, é a gente aprender. Não é só em português que eu digo não, sabe? Mas é em qualquer matéria. Por exemplo, eu fiquei muito feliz esse ano, logo no início, né? Com a Emily mesmo, que ela me disse que gostava, acho que foi de matemática, que eu ainda fiquei brincando com ela, que estava começando a gostar também de português. E foi Maria também, Maria Agora eu estou preferindo português, prof. Olha, é para preferir as duas, olha só, ai, viu?
Ó, Na verdade, todas. isso, Nicolas, com certeza. É porque ela é uma agonia com matemática, agora quer fugir para português. Tu já viu, Nicolas? Pessoas espertas é outra coisa. Olha, mas assim, no contexto, gente, eu quero agradecer. Espero que vocês prestem bem atenção no exercício. Ler com calma, olha como eu digo. Façam a leitura antes. Depois é que vocês façam lá, respondam. Eu fiquei aqui triste com a fala de Oséias, dele dizer que já tinha respondido. Porque, assim, os exercícios de verificação a gente tem que fazer com muita calma. É como se nós estivéssemos na escola mesmo, naquele horário ali. Naquele horário, esquecer celular, né? Deixar o celular só se quiser perguntar alguma coisa para o professor. Esquecer televisão, se concentrar, porque é o seu momento com a sua aprendizagem. O professor não está ali, mas você que é o dono do seu aprender, como o Nicolas fala, né? Se você percebe que hoje você não foi tão bem, amanhã você tem uma nova oportunização. Mas a gente já está no 3º ciclo, e eu sei que vocês dão conta do recado. Ludmila, quer me perguntar alguma coisa, Lud? Que abriu o microfone? Acho que não. Então, gente, por hoje, tchau, tchau. Qualquer coisa, amanhã digite e perguntem, viu? Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Lete, é sempre um prazer, viu, Lete? Tchau. Tchau. Bye, bye.